Sejam todos bem-vindos. Olá, que bom estarmos aqui em mais um programa Catequese em Movimento. Cada um de vocês aí, sejam bem-vindos. Estar aqui conosco é um privilégio, é uma honra estar aqui fazendo esse programa, levando até a sua casa, até a sua catequese, todas essas novidades, todas essas maravilhas, não é? Que Deus coloca para nós, não é? De criatividade, não é? E de temas também que ajudam a nossa evangelização. Cheios de boas ideias, porque catequista, ele precisa ser, como a gente já falou aqui várias vezes, criativo. Então, por falar em criatividade, né? É só vocês virem até a TV, ligar na TV Pai Eterno e assistir também o nosso programa. Não só o nosso, né? Todos, mas para catequistas é o Catequese em Movimento. E por falar em movimento, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante que às vezes o catequizando nos pergunta, né, enquanto catequistas, e às vezes a gente de cara assim, a gente não sabe responder. É verdade. Então hoje a gente vai conversar sobre uma festa da nossa Igreja Católica, que é a festa da Cátedra de São Pedro. Vejam só, cátedra, o que quer dizer Cátedra de São Pedro, não é? Então, essa festa que a gente comemora essa semana, ela coloca em evidência a Cátedra de São Pedro, a missão que Jesus confiou a Pedro. A gente pode ver essa missão lá em Mateus, no capítulo 6, no versículos 16 até o 19. Né? Essa festa, na verdade, irmã, ela vem lá do século III depois de Cristo. Bem certo? Antiga, né? Uhum. E ela nasceu para destacar a Cátedra de São Pedro, que é o lugar onde o bispo de Roma reside e governa. E vocês sabem quem é o bispo de Roma? É o Papa, não é? E atualmente o Papa Francisco. Isso, é verdade. Então, a cátedra, essa sede fixa do bispo, não é? Uhum. Na diocese, na igreja, né? É mãe da diocese, de uma diocese. Então, daí o nome vem catedral. Você já pensou, né? Catedral, cátedra, agora faz sentido, não é? Uhum. Às vezes a gente fica, não é? Por que, né, catedral, né? Por que isso? Então vem da cátedra, né? Desse trono, dessa sede de Pedro, de onde ele governa. Então é símbolo da sua autoridade, né? Autoridade e doutrina evangélica, aquilo que o Papa transmite. Então vem de um trono, vem de um lugar, não é? Onde ele governa a sua igreja. E que ele também, como sucessor dos apóstolos, não é chamado também a preservar e a transmitir a toda a comunidade católica, a todos os fiéis, a todos os seus filhos na igreja e no mundo, não é? Verdade. E a gente pode dizer, irmã, que a primeira cátedra, sim, né, foi o cenáculo, não é isso? Isso, o cenáculo onde Jesus, não é, celebrou ali a primeira missa, não é? Então, dali, então, a gente pode ver, né, foi onde Jesus iniciou toda, né, esse mistério da Eucaristia, de onde também ia fluir, né, para todo o mundo. Então, o cenáculo é um lugar importante para nós, né? E junto também estava a mãe, Nossa Senhora, a Virgem Maria, cuidando, zelando dessa igreja desde o início. Então, todos os papas, a gente vê assim esse carinho especial com a mãe de Jesus, né? E ali também receberam a força do Espírito Santo. Sim, sim. E a gente pode perceber, né? A irmã tocou no assunto, na palavra do bispo, né? Toda diocese, vamos dizer assim, tem uma cátedra também. Não só de Roma, né? Mas a gente pode chamar de cátedra também toda catedral, né? Todas as catedrais que existem numa diocese. A gente pode pensar assim, eu pertenço à paróquia tal, né? Nós pertencemos à paróquia Nossa Senhora da Abadia. Sim. Porém, na cidade de Anápolis. Porém, né,
Anápolis é uma diocese e ela tem a sua catedral, que no caso é a Catedral do Bom Jesus. Então, quando é bom, catequistas, a gente mostrar isso para os nossos catequizandos, para eles começarem, né, a entender, até porque, né, existe uma catedral. Por que aquela igreja ali é chamada de catedral? E muitas vezes, e explicar também para os catequizandos, a diocese, uma diocese, ela engloba várias paróquias e também de vários municípios, podendo ser assim. Sim. Né? Então, às vezes, no município que a gente mora, não, a catedral daquela diocese não está ali, mas ela está, né, num outro local. Então, é bom a gente mostrar, cada um de vocês aí, de onde vocês estão, ver qual é a diocese, né? Vocês sabem qual é a diocese, e explicar isso para os catequizandos, que faz muito bem, porque aí, sabe por quê? Porque às vezes a gente encontra muitos adultos, muitos catequistas que não sabem disso, né? Que não têm conhecimento da origem, né, dessa palavra cátedra, catedral. Mas voltando lá, com o passar do tempo, São Pedro, né, ou Pedro ainda, né, ele se transferiu lá para Antioquia, né, cidade que foi evangelizada por Barnabé e Paulo. E lá, né, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, Pedro, na verdade, ele foi o primeiro bispo de Antioquia. Por isso que essa cidade, ela celebrava uma festa própria da Cátedra de São Pedro, que era antigamente no dia 22 de fevereiro, que era marcada, né, essa celebração, certo? Quando, irmã Aparecida, voltando só um pouquinho aí, quando você falou dessa questão do catequista mostrar, apresentar, né, a catedral, me veio à mente aqui a seguinte ideia. Cada catequista pode, muitas vezes, até se em cidades diferentes, fazer uma peregrinação à catedral, não é? Levar aquele seu catequizando, seja criança, seja adulto, adolescente, a conhecer a catedral, a mostrar, né? Assim, é uma riqueza muito grande, porque às vezes o catequizando não faz diferença entre a matriz com a capela da sua paróquia. Verdade. Não é? Quanto mais a catedral. Então é importante que faça isso. Vá, faça de repente, né, movimente ali, arrume um ônibus, né? Leve. É importante, né, como igreja a gente conhecer, não é, esses locais. E às vezes até na própria cidade, né, dentro das paróquias, a pessoa nunca foi, né, na catedral. E outra coisa, irmã, que eu lembrei agora. Esse ano nós estamos no jubileu da esperança. Somos peregrinos da esperança. Sim. Então, nada mais, juntar o útil ao agradável e fazer essa peregrinação com os catequizandos na catedral. Porque toda catedral, né, de qualquer lugar do Brasil, ela vai ser uma igreja de peregrinação, não é? Então, resumindo tudo isso, a tradição da igreja atribui a um forte, né, significado espiritual à cátedra, não é? Esse lugar da onde emana esse serviço à igreja, essa direção da igreja. Ela marca a sede fixa do bispo, então localizada na igreja mãe de uma diocese, que por esse motivo é chamada então catedral. Mostra então essa autoridade, né, da onde o bispo fala. Esse respeito, né, essa reverência ali ao próprio Cristo que fala pela palavra, né, do bispo. E traduz então esse ensinamento evangélico, quer dizer, né, saindo dos evangelhos, o bispo ensina aquilo que Jesus também os ensinou. Então a gente recebe do próprio Cristo, não é? E o bispo é o sucessor dos apóstolos. Sim. Não é? Então, portanto, sucessor também de Cristo para cada um de nós. É chamado a levar, né, a transmitir a comunidade cristã na sua diocese. Então, todo bispo é responsável na sua diocese de apacentar aquelas ovelhas. Sim, sim. E a irmã vai mostrar ali no cartaz, nesse cartaz aqui, o seguinte:
A catedral, né, a cátedra, é um grande trono, né, de bronze, sustentado pelas estátuas de 4 doutores da igreja. A gente vai falar dessa cátedra, especialmente dessa cátedra aqui, que eu vou dizer daqui a pouco onde ela está localizada. Então, 4 estátuas estão ali representando, né, a cátedra de Roma. Então, Santo Agostinho e Santo Ambrósio de um lado, né, grandes doutores da igreja, e do outro lado, São João Crisóstomo, o boca de ouro, né, que falava palavras sábias, né, para nós, e a gente tem muitos e belos escritos de São João Crisóstomo hoje para a gente, né, conhecer ainda. E Santo Atanásio. Então, grandes doutores da nossa igreja estão lá localizados na Cátedra de São Pedro, em Roma. E essas estátuas são do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini, que idealizou, né? E o Papa aprovou. Então, aqui está a cadeira, né? A Cátedra de Roma, onde senta o Papa, né? E ao lado, grandes doutores da nossa igreja, né? Grandes especialistas, né? Não só na fala, mas também no ensino da doutrina. Isso, vamos dizer assim, sustentando, né, toda essa estrutura, mas é um sustento de conhecimento, né, um sustento de transmissão da fé. Esse é o sentido, né, de estarem ali segurando. E por esse motivo, a sede de Roma, né, que havia recebido a maior honra, recebeu também, não é, a tarefa confiada por Cristo a Pedro, né, de sediar ali, né, estar a serviço de todas as igrejas particulares, lembrando que igrejas particulares são as dioceses, não é? Lembrando, a gente já falou sobre isso, né, em um programa anterior, e tudo isso para a edificação da igreja e de todo o povo de Deus, né? Que maravilha. Sim. Então, e mais uma coisinha, quando a gente fala, não sei se vocês já ouviram falar, ex-cátedra. Então, quando o Papa fala ex-cátedra, quer dizer da cadeira, né, da cátedra, ele está falando em nome realmente da igreja. Então, aquilo que ele fala, né, aquela orientação, aquela fala do Papa, aquele ensinamento, né, é verdadeiro. Quer dizer, claro que é verdadeiro, mas assim, o Papa não vai falar qualquer coisa, né? Não vai falar mentiras. Então, quando ele fala ex-cátedra, é para a gente seguir aquelas orientações, aqueles ensinamentos do Papa. Muitas vezes, um dia a gente vai fazer um programa mais completo, porque o Papa, vamos fazer, irmã, ensinar o que é encíclica, o que é carta, né? O que é um escrito do Papa motu próprio, né? Então, existem palavras que o Papa, por exemplo, motu próprio, de própria mão que ele faz, né, de próprio pensamento, mas há coisas que ele fala ex-cátedra. Isso aqui é verdade de fé, então precisa ser seguido. Isso. Né? Então, nesse sentido. Bom, hora do intervalo. Hora do intervalo já passou. Hora do intervalo já está na hora, né? Porque vem aí a Ana Maria com a Irmã Natividade, que vão apresentar atividades interessantes para nós em relação ao nosso tema, a festa da Cátedra de São Pedro. Aguardem que já voltamos já. Não saia daí, hein? Até logo. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor.
Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Olá, estamos aqui de volta no nosso programa Catequese em Movimento e hoje já estamos aqui com a Ana Maria. Seja bem-vinda, Ana! Obrigada, irmã! Uma alegria estar aqui participando e contribuindo com os nossos catequistas, com atividades e dinâmicas e muita informação também. Isso, e vamos ver então com a Ana e com a irmã Maria da Natividade que atividades elas trouxeram hoje pra gente. Bom, o cenário aqui tá bem amplo, né? A gente já tá vendo aqui muitas coisas por aqui. Mas nós vamos iniciar com esta caixa aqui, que vocês estão vendo, tá bem colorida, tá bem chamativa, bonita, não é? Esta é a caixa da memória. Será que todos guardaram aquilo que foi ensinado? Vamos ver? Agora é a prova. Cada um vai tirar da caixa da memória uma pergunta, não é? Para poder responder. Então a caixa da memória vai passar e você tem que escolher, quer dizer, não pode olhar, tá? Tira sem olhar e responde o que estiver perguntando para ver se foi boa a sua memória, tá bom? Isso mesmo. Vamos começar pra ver pela... se prestou atenção no encontro, no tema, no programa, não é? Boa! É isso aí. Então, Ana, pode ser a primeira? Vamos lá? Pode, vamos ver, né? Tire a sua, vamos ver se a sua memória foi boa. Ei, irmã, pode falar? Ela tá querendo me entregar. Era pra você ler, né? Mas aí você pode ler. Vamos ver a pergunta. O que você entendeu sobre A cátedra. E aí? Bom, o que eu entendi sobre a cátedra? Que a cátedra é o local aonde o bispo ou o papa fica para governar, administrar, né, todas as paróquias da diocese e do papa para ele governar o mundo, né? E a cátedra é o trono também onde fica o bispo, onde fica também o papa, lá em Roma também. Muito bem! Uma Aparecida? E por falar nisso, vocês podem observar, né? Na catedral, quando o bispo está, né, celebrando, tem uma cátedra lá diferenciada dos outros padres e tudo. E só o bispo pode sentar naquela cadeira, né, naquele trono. Então agora a irmã Aparecida vai tirar, vamos ver a memória. Eu gostei foi da caixinha, eu posso ficar com ela depois? Não. Bem coloridinha, né? Guardar minhas memórias aqui dentro. Essa é da catequista Irmã Maria da Natividade. Mas eu te empresto. Opa! Você conhece a catedral da sua diocese? Sim, eu conheço. É a Catedral do Bom Jesus da Lapa. Né? Que fica lá em Anápolis. Tá certo? Bem, eu conheço. Olha, isso mesmo. E aqui, vamos ver. Muito bem. Olha. Qual a tarefa que Jesus confiou a Pedro, juntamente com a honra de ter a sede em Roma? Qual será, hein? Qual a tarefa? Será que você sabe aí? É essa mesma, é de servir a todas as igrejas, né, no mundo inteiro para edificar e unir o povo de Deus. Então, essa unidade, né, que vem de Roma. Então, tem que ter alguém que organize tudo para a gente poder falar uma mesma língua e estar lá em Roma. Então, essa é a tarefa, né, que Jesus confiou a Pedro como confirmar. Primeiro Papa, primeiro da nossa Papa. igreja. Tem mais aqui, mas vamos parar por aqui, que senão a gente vai esgotar e daqui a pouco ele...
E temos mais atividades. Temos mais não é, coisas Irmã? para fazer. Então, Isso mesmo. Ana, você quer explicar para a gente Vamos aí? aqui. Aqui, hoje, nós trouxemos aqui, digamos, a cúpula, né? A parte de cima da Catedral de São Pedro, né? De Roma. E hoje, o que é que nós vamos falar? Justamente sobre igreja. Nós vamos perguntar para os nossos catequizando. E eu pergunto para você, catequista. Você já viu um prédio? Claro, tem muito na sua cidade. E um prédio? Ele é construído de tijolo, de cimento. Porém, um prédio, para que ele fique em pé, ele tem colunas. E colunas fortes, firmes, profundas. Que dão sustento. Se alguma daquela coluna danificar, enfraquecer, o prédio cai. E então, assim somos nós. Jesus Cristo é o alicerce da igreja. E nós somos a coluna que sustenta a igreja. Imaginou se você, de repente, para de fazer oração, não vai na missa, se você vai ficando fraco na fé, a igreja vai abalando. Isso mesmo. Esse sustento que nós estamos ali vai enfraquecendo. E a nossa igreja não vai prosperar. Então, Jesus Cristo sendo o nosso alicerce, nós como colunas temos que nos manter sempre firmes na fé, sempre fortes. Assim somos nós, catequistas. Sim. A irmã Maria Natividade, ela é a coluna na catequese. Eu sou a coluna na catequese. A irmã Maria Aparecida é a coluna na catequese. Então temos que sempre nos manter fortes, firmes, nos preparar bem, viver principalmente, se possível, a comunhão diária. Isso mesmo. E as nossas orações diárias. Vamos Aí sim nós fortalecemos a nossa fé. Então hoje nós trouxemos essa atividade aqui justamente para que você possa mostrar isso para o seu catequizando. Nós somos a igreja. Nós formamos a igreja. Então cada um de nós somos essa coluna que vamos sustentando essa igreja. Irmã, a senhora me ajuda aí colocando aqui também? Aqui nós vamos, cada um vai colocar a sua coluna representando você, uma coluna representando você. E cada um dos catequizando vai escrever o seu nome no papel e fixar ali em uma coluna. Você pode dar um papelzinho para ele. Aqui a gente colocou aqui, tem um adesivozinho. Então ele vai escrever aqui o nome dele. Então, aqui. Ele vem na coluna e vai fixar. Eu sou, faço parte dessa coluna que sustenta a igreja. E cada um escreve o nome para demonstrar. Eu sou a coluna da igreja. Então eu tenho que sustentar essa igreja de Jesus Cristo. Claro que nós somos poucas, né? Exatamente. Mas, quando estiver com a turma, né, a gente vai encher né, de Cada um, né? nomes. E enquanto vai colocando o nome também, a gente pode colocar uma música, né? Sim. A gente pode dedicar. Tem aquela música linda, né? Ó Roma Eterna, dos mártires, dos santos. Então, para que eles possam conhecer que nós não estamos aqui isolados, né? Pertencemos a uma igreja que tem a sede em Roma e que temos também o Papa como bispo, né? E está à frente o Cristo ali, junto de nós, representando, não é? Essa nossa igreja que tem unidade. Lindo, né? Isso. Profundo para a gente poder meditar e trazer essa pertença, né, de igreja,
eu faço parte e faço falta, né? Se não contribuir. Imagina Você- que se eu olha para você ver, né? Então cada um de nós somos ajudamos a sustentar essa estrutura onde Jesus é o alicerce. Isso mesmo. Cada um, né? Cada um de nós tem uma porção, né, de responsabilidade no sustento da nossa Igreja Católica. É muito Isso, bonito, muito né? bonito. Muito mesmo. Então, chegando aqui ao Chegando, fim, né? a gente lembra, né? Então, essa cátedra está aqui nessa basílica, né? Nesse templo, nessa catedral de onde o Papa governa toda a igreja. Então, são riquezas que a gente pode ir conhecendo, né? Uma catequese muito rica para a gente poder amar mais a nossa igreja. E encerrando também rezando, né? Vamos rezar pela igreja, vamos rezar por cada um de nós que somos igreja, pedindo a Deus que fortaleça e não deixe que a gente caia, que a gente desvaneça. Rezar pelo Papa também, né? Sim. Porque muita gente, né, muitas outras ideologias não acreditam, né, nessa missão do Papa. Então, vamos rezar, né, pelo nosso Papa Francisco também, né, para que ele tenha essa perseverança, né, à frente da nossa igreja. Sim. Então, encerrando, agradecemos a todos vocês. Também esperamos que você seja uma coluna, seja também uma pessoa perseverante na oração, para que a igreja se mantenha de pé, para que você se mantenha de pé. Somos igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem. Amém. Se Deus Até quiser. semana que vem. Tchau.